Olá, estamos de volta. Agora a nossa aula é de retomada de habilidades. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão geral de tudo aquilo que aprendemos essa semana, ok? Muita coisa, né? Já começaram a imaginar, é muita coisa. Mas antes, para relaxar, eu trouxe uma leitura de leite. Já estão reconhecendo esse personagem? É um menino, tem uma panela na cabeça. É o menino maluquinho, né? O nome já dá até aqui em cima. Essa é uma tirinha do menino maluquinho que eu achei super interessante. Olha só o que aconteceu. O menino maluquinho, observando o barulho na porta da sala, na porta da frente, veio correndo, imaginando o quê? Oba, o correio gordo hoje. Correio gordo, ou seja, muita carta. Olha só o que foi que ele pensou. Serão cartas de admiradoras? Esse menino maluquinho tá... Esse anjo quer reza, hein? Esse santo quer reza. Ele está querendo saber se são cartas de admiradoras para ele. Será que são? Vamos ver. Ele pegou as cartas, foi olhando e olha só o que ele achou. Deixa eu ver. Droga, só tem cartas das admiradoras do papai. Eita, será que o pai dele está traindo a mãe dele? Essas admiradoras, que admiradoras serão essas? Vamos ver, né? Depois de visualizar tudo, foi entregar as cartas para o pai dele, já que só tinham cartas das admiradoras dele. E aí ele diz, essas admiradoras do papai, a companhia de gás, de telefone, de luz, a seguradora, o cartão de crédito. As admiradoras são as contas, gente. Todos nós temos essas admiradoras, na verdade, com certeza sua mãe e seu pai têm várias dessas admiradoras. A companhia de gás, de telefone, de luz, de água, cartão de crédito, as lojas, todas essas admiradoras nós temos, não é verdade? Então, coitado do menino maluquinho, achou que as admiradoras eram dele. Mal sabe ele que quando ele for adulto ele vai ter essas admiradoras também, não é verdade? Enfim, agora que estamos mais sossegados, que já rimos bastante com a tirinha do menino maluquinho, olha só o tanto de habilidades que nós vamos revisar hoje. Primeiro, ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, estabelecer expectativas em relação ao texto, reconhecer a diversidade linguística, afinal nem todo mundo fala igual, inferir o sentido de palavras e expressões, identificar a expressão de presente, passado e futuro dos verbos e grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema, no caso das palavras que terminam com IL e palavras que terminam com IU. Vamos lá! Para trabalhar todas essas habilidades, eu trouxe a seguinte cartinha. É uma cartinha, gente, ela é pequenininha, mas é uma cartinha. Olha só o que nós temos nessa cartinha. O local e a data. Caçapava do Sul, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, 26 de julho de 1983. Olha que antiga essa carta, foi resgatada. Tá, essa carta muito antiga, né? Olha o que diz. Caríssima Maria Helena, é com satisfação que escrevo para teu programa. Sou mais uma ouvinte, pois desde a primeira vez que ouvi, gostei muito. E cada vez que ouço, gosto mais ainda. Peço a história Branca de Neve para homenagear minha sobrinha Ana Maria, que aniversariou dia 25 de julho. E a história O Macaco e a Velha, para os meus sobrinhos Charles, Paulo Júnior, Mariângela e Zenaide. Abraços, Zilma Silva da Rosa. Uma cartinha pequena, bem simples, bem fácil de entender, que a Zilma Silva da Rosa escreveu em 1983. Para quem que ela escreveu? Olha o destinatário aqui, Caríssima Maria Helena. Maria Helena deve ser a apresentadora de algum programa, provavelmente de rádio, porque
Em 1983, acho que nem todo mundo tinha televisão, né? Mas ela diz, a Zilma diz, sou mais uma ouvinte. Se ela é ouvinte, significa que ela só ouve. E aqueles programas que a gente só ouve são os programas de rádio, ok? Então, nessa cartinha, a Zilma diz que é uma satisfação escrever para Maria Helena, para o programa dela. Ela diz que gosta muito do programa dela, que cada vez que escuta, gosta ainda mais e faz o pedido. Pede a história Branca de Neve para a sobrinha Ana Maria e pede a história O Macaco e a Velha para os outros sobrinhos, Charles, Paulo Júnior, Maria Ângela e Zenaide. Ok? Uma carta bem simples, bem mimosa, mas muito respeitosa. Afinal de contas, a Zilma tratou com todo o respeito a apresentadora do programa. Ela falou, caríssima Maria Helena. Olha que forma mais respeitosa, educada, delicada de tratar uma pessoa. Caríssima Maria Helena. É com satisfação que escrevo para o teu programa. É com satisfação. Isso denota, isso mostra um grande respeito pela pessoa que está lendo a carta, pelo destinatário da carta. Lemos o texto, entendemos a situação. Qual é a situação? Zilma ouve o programa de Maria Helena, gosta muito e escreveu uma carta para ela, para dizer que gosta muito e para fazer um pedido no programa dela, ok? Essa é a nossa situação. É uma carta de 1983, um tempo já bem antigo, né? Bem antes da nossa realidade atual. Obviamente uma cultura diferente, já que é um tempo diferente. 1983 é um ano bem antigo, já passado. E Caçapava do Sul, que é uma cidade do Rio Grande do Sul. Daí a gente já entende que é uma cultura diferente pelo ano diferente. Também uma cultura diferente porque é de um estado diferente. Conseguimos perceber até na forma de falar, não é verdade? Enfim, vamos para as nossas questões. Afinal de contas, temos muitas habilidades para revisar hoje, certo? Nossa primeira questãozinha. Observando a linguagem utilizada na carta, podemos dizer que é um contexto de tratamento que? Olha só a carta. Ela diz, caríssima Maria Helena, é com satisfação que escrevo para o teu programa. Esse contexto, esse tratamento, é um tratamento mais formal, pois é uma carta entre amigos de infância? É um tratamento informal, pois é uma carta entre pessoas que não se conhecem? É uma carta com uma linguagem formal, pois não é uma carta entre amigos de infância? Ou informal, pois é uma carta entre pessoas que se conhecem? Gente, olha o que essa questão quer saber. O que está sendo perguntado exatamente? Toda carta tem uma linguagem característica, pode ser formal, mais educada, mais polida, mais, como é que se pode dizer, mais distante, e uma linguagem mais informal, que é mais próxima de amigos, com gírias, com manias de falar, sem muita toda aquela educação. Então, nessa carta a gente vê que tipo de linguagem, que tipo de tratamento? Formal, informal. E por quê? É uma carta entre amigos? É formal porque é uma carta entre amigos de infância? É informal porque é uma carta entre pessoas que não se conhecem? É formal porque é uma carta que não é entre amigos de infância? Ou é informal porque é uma carta entre pessoas que se conhecem? Um minutinho para vocês pensarem. Pensaram? Já deu para entender, né? É uma linguagem mais formal, ou seja, é mais educado, é um tratamento mais polido, mais delicado, um pouco mais distante. Afinal de contas, não são amigos de infância, é uma apresentadora de um programa e uma ouvinte. Segunda pergunta, qual o sentido em que é utilizado o termo destacado na saudação da carta?
Caríssima Maria Helena. Esse caríssima significa o quê? Que a Maria Helena é muito cara, acima do preço esperado? Que ela não é nem um pouco cara, com um preço abaixo da média? Ou será que esse caríssima significa que ela é sem importância, inestimada, desprezada? Ou talvez signifique que ela é muito prezada, estimada, querida? Em que sentido a palavra caríssima foi utilizada na saudação Caríssima Maria Helena? Um minutinho para vocês pensarem. Mataram a charada? Pensaram? Quando a Zilma diz Caríssima Maria Helena, esse caríssima, na verdade, significa prezada, estimada, querida Maria Helena, só que de uma maneira bem respeitosa. Afinal de contas, é uma carta entre pessoas, porém pessoas que não se conhecem, que não são amigas de verdade, tá bom? É uma ouvinte que está escrevendo para a apresentadora de um programa. Próxima questão. Releia o seguinte trecho. Peço a história Branca de Neve para minha sobrinha que aniversariou dia 25 de julho. Nesse trecho nós temos verbos, né? Lembram que são verbos? Estão lembrando o que são verbos? Verbos são aquelas palavras que indicam ação. As ações, a ação da natureza, que é o fenômeno da natureza, a ação das pessoas, o estado em que elas estão. Então, lembram? Muito bem. Aqui, nesse trecho, peço a história Branca de Neve para minha sobrinha que aniversariou dia 25 de julho, nós temos um verbo que está indicando o tempo presente e nós temos outro verbo que está indicando o tempo passado. Olha o que eu quero saber. Qual verbo está indicando o tempo presente? E qual verbo está flexionado no tempo passado, está indicando o passado? Tem dois verbos aqui, tá bom? Eu quero saber qual deles está no presente e qual deles está no passado. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Lembrando, verbos são palavras que indicam ações, que indicam o que as pessoas podem fazer. Todos conseguiram encontrar os verbos? Um verbo está no presente e um verbo está no passado. Lembrando, presente é aquilo que acontece agora, naquele momento em que está sendo falado. E passado é algo que já aconteceu, já passou. Presente está acontecendo agora, passado já passou e o que vem ainda a acontecer, o que ainda vai acontecer, nós chamamos de tempo futuro. O verbo que está no presente é o verbo peço. Lá no comecinho do nosso trecho. Peço a história Branca de Neve para minha sobrinha. Eu peço agora, está no presente. E o verbo que está no tempo passado, aniversariou. A minha sobrinha aniversariou dia 25 de julho. Já aconteceu. Verbo aniversariar, ela já aniversariou, ela já completou o aniversário dela, ok? Então, nós temos um verbo no presente, peço, e um verbo no passado, aniversariou. Vamos para a nossa próxima questão. Tá indo um pouquinho acelerado, né? Porque hoje nós temos muitas habilidades para revisar. Apesar de serem muitas habilidades, mas são habilidades fáceis que as professoras de vocês e as professoras que gravam aula trabalharam super bem, dia após dia. Aqui é só para a gente consolidar, para a gente retomar, lembrar, revisar o que nós já aprendemos, ok? Nossa próxima questão diz o seguinte: releia o trecho abaixo da carta e responda. Olha só o trecho. Caçapava do Sul, 26 de julho de 1983. Caríssima Maria Helena,
É com satisfação que escrevo para teu programa. Sou mais uma ouvinte. O que se poderia esperar encontrar na carta, considerando apenas essas primeiras linhas do texto? Imaginem aí. Eu sei, nós já lemos o texto completo, mas e se nós tivéssemos lido apenas essas primeiras linhas aqui? Se a gente só tivesse conhecimento do local e da data, da saudação e dessas primeiras frases aqui. O que a gente poderia esperar dessa carta? Poderíamos esperar texto com gírias sobre celulares? Nós poderíamos esperar texto formal sobre programas de computador? Poderíamos esperar texto formal sobre algum programa de rádio? O que nós poderíamos esperar, considerando apenas essas primeiras frases aqui? Vou dar um tempinho para vocês analisarem bem o trecho e depois eu vou comentar com vocês essa questão. Afinal, é uma questão um pouquinho difícil, tá bom? Vou deixar vocês analisarem. Um minutinho. Ok, pessoal, voltando aqui. Vamos reler o trecho. Caçapava do Sul, 26 de julho de 1983. Caríssima Maria Helena, é com satisfação que escrevo para teu programa. Sou mais uma ouvinte. Vamos lá. 1983 é o ano em que foi escrita essa carta. Será que esse ano já se falava de celular? Já se escreviam cartas sobre celular? Será que as pessoas já conversavam bastante sobre celulares e falavam muito em gírias, falando sobre WhatsApp, Snapchat, sobre Facebook, Instagram? Acho que não, né? Então, a gente já descarta. Ninguém, lendo somente essas três frasezinhas, somente esse comecinho, ninguém ia esperar um texto com gírias sobre celulares. Lógico que não, né? 1983, os celulares não eram tão populares assim, ok? Aí vem a saudação, caríssima Maria Helena. É um texto formal, né? Caríssima é uma maneira mais formal de você falar com os outros. Mas será que ela vai falar sobre programas de computador? Ela está dizendo que é com satisfação que ela escreve para um programa. Ela não está falando sobre o programa, ela escreveu para um programa. Então, não dá para esperar que a conversa seja um texto formal sobre programas de computador, né? Nossa opção é um texto formal sobre algum programa de rádio. Mas, professora, por que de rádio? Porque nós temos que analisar o contexto. Olha só a última frasezinha desse trecho. Sou mais uma ouvinte. Ouvinte é quem ouve. A pessoa que está escrevendo, a Zilma, está escrevendo para um programa que ela ouve. Programa que nós ouvimos, bem, na televisão a gente assiste, a gente vê. No celular a gente também vê. Onde é que estão aqueles programas onde a gente só ouve? No rádio. É no rádio onde a gente tem aquele programa com a enquete bacana toda tarde, ou aquele programa com a mensagem bem motivacional toda manhã, tá? No rádio é que nós temos programas que nós ouvimos apenas, ok? E é um texto formal. Logo no começo nós percebemos, ela usa caríssima
Maria Helena e diz: é com satisfação que escrevo para o teu programa. Uma maneira toda respeitosa e formal de conversar. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Observando o trecho, é com satisfação que escrevo para o teu programa. O que podemos dizer sobre a variação linguística apresentada pela remetente? Ou seja, variação linguística é aquela habilidade que fala sobre as diferentes formas de falar de acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com a cultura em que está inserido, de acordo com o tempo em que vive, ok? O que nós podemos dizer sobre a variação linguística apresentada pela remetente? Remetente é a pessoa que está enviando a carta, no caso é a Zilma, a pessoa que escreveu a carta e enviou para o programa da Maria Helena. O que a gente pode esperar? Ela utilizou a seguinte expressão: é com satisfação que escrevo para o teu programa. Essa fala, ela diz o que sobre a remetente? Será que essa seria uma fala típica de uma adolescente de cidade moderna e da era digital? Da era digital, do celular, do Facebook, do Instagram, 24 horas por dia? Será? Será que essa fala é com satisfação que escrevo para o teu programa? É típica de uma menina do interior que não conhece muito da era digital? Será que as meninas, né, assim, 8, 9 anos, mais ou menos da faixa etária de vocês, fala é com satisfação que eu escrevo para o teu programa? Ou será que essa frase é mais típica, é mais próxima de uma mulher adulta da cidade, mas que não conhece muito da era digital, que não fala tanto, né, pelo celular, que fala as palavras completas, que fala bem, de maneira bem formal? Quando você escuta assim, quando nós lemos, é com satisfação que escrevo para o teu programa. Essa frase, ela é típica de uma determinada faixa etária. Não é todo mundo de toda a idade que fala dessa forma. Ela também é típica de um contexto social, ou interior, ou da cidade. Também é típico de, como é que eu posso dizer, de uma época. É a época da era digital, né? Todo mundo fala pelo celular, manda o kkkk, fala VC, fala PQ, né? Você, porquê, você virou VC e porquê virou PQ. Será que é com satisfação? Denota uma pessoa que é desse contexto temporal, né? Da era digital? Ou talvez uma pessoa que não seja dessa era digital, de uma pessoa que seja anterior aos celulares, anterior à conversa pelo WhatsApp. Vou dar um minutinho para vocês assimilarem e responderem, encontrarem a resposta, né? É com satisfação que escrevo para o teu programa. Isso denota que características, né, da pessoa que fala? Conseguiram identificar? É com satisfação que escrevo para o teu programa, tá? Essa frase nos mostra, nos apresenta características de quem? De uma adolescente, de uma menina ou de uma mulher adulta? Bem, adolescentes não falam satisfação, né? E talvez uma menina do interior nem conheça essa palavra, satisfação. Afinal, essa é uma palavra um pouco sofisticada, tá bom? Já começamos a perceber a resposta, né? Uma pessoa da era digital talvez não escrevesse todas as palavras completas, né? Porque pelo WhatsApp, quando a gente vai escrever com, a gente nem escreve mais com, só o C. O que, né, que no papel se escreve que o é,
Na era digital virou só o quê? Só a letra Q. Então já conseguimos perceber que também essa pessoa não é ligada à era digital, ela é anterior à era digital. Já temos uma resposta, né? Com certeza na cabecinha de vocês já encontraram. É com satisfação que escreva para o teu programa. Isso é uma fala típica de uma mulher adulta da cidade, ela é urbana, mas que não conhece muito da era digital, ou seja, que é anterior à era dos celulares, Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim. E nossa última questãozinha. Lembram a última habilidade? Palavras terminadas em IL e palavras terminadas em IU. Eu sei que algumas pessoas podem achar bobinho, mas tem uma coisa bem importante na diferenciação dessas palavras, tá? Preste bastante atenção nas palavras abaixo e marque apenas as palavras escritas corretamente. Algumas palavras nós terminamos com IU, outras palavras terminamos com IL. Aquelas palavras terminadas com IU são verbos que estão conjugados no tempo passado, terceira pessoa do singular. Então, lembrando, a professora já deve ter falado isso. Ou nessa semana, ou na semana passada, em algum momento, ela mencionou algo desse tipo. Palavras terminadas em IU são verbos. Verbos flexionados no tempo passado, conjugados na terceira pessoa do singular. Começaram a se lembrar disso? E palavras terminadas em IL normalmente são substantivos ou adjetivos. Vou deixar vocês observarem essas palavras: ouviu, abriu, canil, redigiu, pediu, funil, abriu e fuzil. Observem e vejam quais são as palavras que estão escritas corretamente. Vou dar alguns segundinhos para vocês observarem. Eu também vou observar, vou ver que palavras estão corretas e que palavras não estão corretas. Afinal de contas, eu me esqueci. Vamos observar. Voltando. Encontraram as palavras corretas? Encontraram as palavras que não estão corretas? Acharam? Com certeza acharam. Então, eles até mudaram de posição, vocês viram? Redigiu está correto, terminado com iu, porque é o verbo redigir. Canil, corretíssimo. Abril, os dois abril estão corretos. Por quê? Existe abril, o mês, é o substantivo que dá nome ao mês, abril, e abril o verbo abrir, ok? Então, resumindo tudo que a gente viu hoje, quando lemos com atenção o texto, percebemos antecipadamente alguns aspectos importantes. Lembra aquela questão que a gente começou a ler e já foi entendendo o que a gente poderia encontrar naquele texto? Então, aspectos importantes sobre a variação linguística, sobre o contexto e o conteúdo do texto, inclusive em relação ao sentido de palavras e expressões. Lendo o contexto, observando o contexto daquele texto, daquela carta, nós conseguimos já antecipar algumas coisas que podemos encontrar naquele texto e o sentido das palavras. Verbos são palavras que indicam ações e podem aparecer em 3 tempos: presente, que acontece agora, passado, que já aconteceu, e futuro, que ainda vai acontecer. E, normalmente, palavras terminadas em L são substantivos ou adjetivos. E terminados em IU são verbos. Vencemos, pessoal! Terminamos mais uma aula, mais uma semana de aula de língua portuguesa. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula. Bom fim de semana!